Fala aí, rico. Fala aí, rica, rei e rainha. Hoje a gente vai falar sobre a chave das perguntas. E aí eu tenho certeza também que você ainda não conseguiu encontrar o jeito certo de gerir a sua vida. Sabe por quê? Porque você não sabe perguntar, você não sabe fazer perguntas. E é muito interessante essa chave, muito interessante essa chave, porque ela simplesmente consegue transformar a sua vida de pó, de poeira, de terra, para magia. Tô te falando de coração mesmo. Você vai entender mais o que é que eu tô querendo te dizer nos próximos segundos desse vídeo. Por quê? Perguntar. Porque se você for olhar a maneira como você até comunica, imagine que você tá gravando um vídeo desse como eu. Quando você tá gravando um vídeo desse como eu, você começa a se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo. Agora imagine o seguinte: quando você expressa aquilo que está dentro da sua cachola aqui, da sua cabeça, você coloca para fora o tipo de informação que você tem. Só que essa informação vai ser passada do seu jeito, a sua maneira de enxergar. E você já entendeu do jeito que você entende, da sua maneira. É como se a roupa que você tem fosse a sua forma de se vestir. Só que você acha mesmo que é todo mundo que gosta de se vestir do mesmo jeito que você? Então, para que você aprenda a se comunicar com qualidade, você deveria fazer o quê? Você deveria aprender a conectar os pensamentos seus com os das outras pessoas. Então, se você está falando para uma plateia que está cheia de gente, se você não souber encaixar na sua comunicação auto-perguntas que poderiam estar vindo de outras pessoas para que você mesmo responda na sua comunicação, você vai estar gerando um ruído com relação à comunicação. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão se distanciar de você. E aí eu vou um pouco mais longe. Quando eu falo sobre esse distanciamento, imagine que eu quero te dizer que fazer perguntas é muito importante. Aí eu vou e digo assim, fazer perguntas é muito importante. Por quê? Eu mesmo que disse esse porquê. Só que eu coloquei uma auto-pergunta em mim para que eu me coloque na posição de responder uma pergunta que você poderia estar fazendo. Então isso facilita muito o processo de entendimento e de clareza, de você encontrar a fonte, a raiz do objetivo que está sendo exposto na sua comunicação. Então quer dizer que fazer perguntas tem a ver somente com comunicação? Não. Tem a ver com clareza mental, tem a ver com desconstrução e construção de expectativa, tem a ver com traçar os objetivos, tem a ver com extrair do outro que está na sua frente o verdadeiro objetivo daquilo que ele está querendo dizer para você. Porque às vezes tem uma pessoa que está estourada na sua frente, essa pessoa estoura, e aí você acha que essa pessoa estourou com você. E ela falou assim, você chega atrasado todo dia e eu não aguento mais esse... E aí quando essa pessoa estoura com você falando com aquele tom, você acha mesmo que aquele grito ele foi causado pelo seu atraso? Em parte, o seu atraso foi só um botão que aperta algo que está dentro dela, porque o atraso é intolerável para ela por algum motivo. E aí quando você silencia e apenas deixa com que essa pessoa siga com a interpretação dela e gritando com você daquele jeito, sem executar algumas perguntas certas, você deixa com que aquele cenário ele se amplie muito mais com relação às interpretações e aquela pessoa vai se afundar com relação àquilo que ela interpretou de você. E aí se você pergunta assim pra ela, por qual motivo você tá realmente chateada? Ela, cara, você chega atrasado sempre. Aí eu falei, chegar atrasado significa o que pra você? Que você não tem compromisso. Quando você começa a fazer perguntas, você começa a encaixar dentro dela, você começa a extrair a real fonte. Por exemplo, se ela fala pra você que você não tem compromisso, e aí você pergunta assim pra ela, você acha que chegar atrasado significa não ter compromisso? Aí você pergunta isso pra ela. Aí ela vai dizer, claro. Aí você pergunta assim, o que é compromisso pra você? Tem que chegar cedo, tem que cumprir com as tarefas. Aí você pergunta, eu tô cumprindo com as minhas tarefas? Tá cumprindo. Se eu estiver cumprindo minhas tarefas, eu estiver chegando alguns minutos depois, significa dizer que eu não tenho compromisso? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você embala em um fluxo de extração, parece que você está realmente escavando aquilo que ela está colocando para você. É como se você estivesse transferindo a pressão que era para cair em você, porque ela veio exaltada, e você vai e coloca para ela de volta. Então existe realmente uma transferência de intenção quando você sabe se colocar, se comunicar e fazer as perguntas certas. Só que você não consegue fazer isso se você não tiver um autoestudo. Como assim autoestudo? Esse autoestudo já pode ser você fazer perguntas para você mesmo. Por exemplo, se você estiver chateado com alguma coisa, pergunte-se para você, por qual motivo eu estou realmente chateado? É porque eu queria
que fulano me elogiasse. Me arrumei todo e tal, e eu queria que fulana, que é minha namorada, me elogiasse. E aí eu me arrumei e ela não me elogiou. Aí você ficou chateado com a cara inchada pra ela porque ela não te elogiou. Aí você se pergunta. Por que é importante você se fazer perguntas inteligentes? Porque senão você vai entrar em um limbo e vai ficar rodando em um loop de interpretação que você criou e você fica ali agora encaixotado e preso em uma cela imaginária. E aí quando você se chateia com uma situação dessa, você pode se perguntar assim, ó, tá, por qual motivo eu tô realmente chateado? Nesse momento, o cérebro, que é uma máquina super poderosa, ele vai te dar a resposta. Não, eu tô chateado porque me elogiou. E por que elogiar tem que gerar chateação em mim? Quando você pergunta isso, o cérebro vai ter que te responder alguma coisa. Ele vai te responder assim, não, é porque eu criei expectativa, é porque eu sinto falta de elogios. Aí você começa a escavar um pouco mais através das perguntas certas e você começa a encontrar praticamente uma solução ou a fonte de o que precisa ser resolvido para que você consiga aliviar mais a barra para você. E aí eu consigo te afirmar hoje que os lugares que você ainda não conseguiu ir é porque você não conseguiu fazer as perguntas certas. E essa foi uma frase fantástica que Marçal falou. É uma frase que com certeza isso move, isso transforma completamente a tua estrutura em algo que te liberta. Por que te liberta? Porque tem aquela frase que diz, né? Nem sei onde é que está essa frase. Você quer ver se conhece essa frase? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que quando você se chateia com alguma coisa, adivinha, você não conhece realmente qual que é o real motivo de você estar chateado. Você não conhece de fato, porque quando você se coloca em perguntas inteligentes, você começa a escavar e percebe que a fonte da chateação não tem nada a ver com o que você achava inicialmente. Imagina assim, ó, que você tem uma situação que você passou há 3, 4, 5 anos atrás e a situação foi de um assalto. Nessa situação de assalto, o cara chegou com uma arma na mão e ele apontou essa arma pra você aqui, ó. E aí na hora que ele apontou a arma pra você, ele falou assim, passa lá, passe tudo. Você tava nervoso. E aí quando você tava nervoso, você passou e ficou morrendo de medo. E aí, aquela situação de pressão, o cérebro mapeia aquela situação de pressão e ele faz o quê? Ele não quer que você passe por aquilo novamente. Já que ele não quer que você passe por aquilo novamente, ele começa a criar medo em você, medo de sair pra rua, medo de você viajar, medo de você pegar um ônibus, medo de você ir para um lugar que você não conhece, medo de você conectar com alguém que você ainda não conhece, começa a ficar com medo de pessoas estranhas e acha que todo mundo é violento, que nem aquela pessoa foi. E aí, o que acontece? Quando depois passa-se 5 anos, depois desses 5 anos você continua tendo o mesmo tipo de comportamento, querendo evitar tudo, com medo de tudo. Só que esse medo, ele não está no presente, ele foi fabricado lá no passado. E aí quando você tem esse tipo de conhecimento, o que é que você vai fazer? Você vai se fazer algumas perguntas. Qual que é o real motivo de eu estar com esse medo? O cérebro vai te dar uma resposta. Não, o real motivo é porque eu acho que pode acontecer alguma coisa. Você acha mesmo que todas as pessoas que vão sair o tempo todo pra rua, as que vão trabalhar, que vão viajar, sempre acontecem coisas ruins com elas? E aí, o cérebro vai te responder mais uma vez. Quando ele te responder mais uma vez, você escava mais ainda fazendo pergunta. Até que vai se encontrar um motivo onde... Você pergunta assim, qual foi a primeira vez que eu senti esse medo? Quando você pergunta qual foi a primeira vez que você sentiu medo, parece que sai uma caixa de luz assim, ó, pá, um projetor, pum, e fica na tua frente. E esse projetor tem a imagem do dia que aconteceu, algum trauma com você, alguma situação que marcou ao ponto de ali ser construída uma fábrica de medo. E aí, se você souber fazer perguntas, você consegue criar esse mapa do tesouro. Qual é o tesouro? A fonte. A fonte de quê? A fonte da criação. Criação de quê? Criação do medo ou da solução. E eu te digo uma coisa, todos os seus bloqueios, eles têm um laço muito poderoso com o seu propósito. Imagina que você consegue resolver essa questão sua. Você começa a ser exemplo de pessoas que superaram essa mesma questão. Ansiedade, medo, fobia social, tem tanto transtorno aí que tem como ser resolvido com terapia, com um bom acompanhamento profissional, que se você resolver, adivinha, você vai ser uma boca de testemunha para dizer assim, ei, vai lá também resolver que eu já consegui, eu sou a prova viva disso. Então, o índice de transformação do teu entorno todinho começa a mudar, porque você se permitiu viver essa experiência. Você entende isso? Faça perguntas. Esse vídeo é muito curto para que você realmente entenda tudo que está aqui anotado. Tem muita coisa aqui, ó, que eu acabei nem olhando. E aí, faça perguntas. Vá se fazendo perguntas, faça perguntas para outras pessoas. Fique insuportável, pode ficar.
pode ficar. E quando você ficar, você fala assim, não, o Eduardo disse que eu podia ficar. E eu tô mesmo. Vamos pro próximo vídeo. Um cheiro pra você.